Olá, estamos no Virtual Meeting de Empreendedorismo Feminino e hoje estamos aqui com a Ana Tessia, que é presidente do CRC do Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, Ana Tessia. Gostaria que, antes de falar do tema, que é sua paixão, que é liderança, você que é uma líder para todas nós, que você falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória, até chegar à presidência do CRC, que todo mundo fica curiosa. Olá, Lieda, uma satisfação novamente estar participando de um projeto com você. Você é uma líder que também tem inspirado muitas mulheres, você tem assim um toque de Midas, cada vez estou lhe admirando mais, porque os seus projetos são executados com muita perfeição, muita competência. Quero lhe parabenizar, e esse nome Virtual Meeting já é algo assim, que só o nome já é um glamour, né? Então, muita satisfação em receber o teu convite. Quando você convida, a gente já sabe que vem coisa boa por aí. Mas para a gente ser bastante objetiva, afinal de contas, acho que uma das características da liderança tem que ser a objetividade, né, Lieda? Estamos num momento em que a gente tem usado os canais virtuais para exercer essa comunicação, e a comunicação é também uma característica dos líderes, né? Poder se comunicar de forma clara, objetiva e direta. E para então não frustrar, né, essa expectativa aí da audiência desse projeto, eu quero dizer que estar à frente do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul é, para mim, um exercício constante desse projeto de liderança. Na verdade, foi uma construção que envolve competência política, que envolve empatia, que envolve conhecimento técnico, né? E aí você sabe que a gente sempre estudando e conhecendo, tentando entender um pouco dessa ascensão feminina, né, das mulheres ao topo das suas carreiras, ocupando cargos de liderança dentro das entidades, a gente começa a tentar entender como isso acontece, né? E sempre com muito poucas referências. E aí eu, óbvio que eu precisei me inspirar, buscar referências em mulheres que tivessem chegado, né, nesses pontos, e obviamente que na contabilidade a gente tem um case de sucesso, que é a Maria Clara Bugarin, que eu me inspirei muito, e sendo esse um programa aí de um Conselho do Nordeste, né, eu tenho que fazer uma exaltação a essa mulher que foi uma desbravadora. E dentro do sistema contábil, que foi onde eu na verdade, tive toda a experiência de liderança através do projeto Mulher Contabilista, dizer que os programas afirmativos, as ações afirmativas são muito importantes. Eu considero o projeto Mulher Contabilista um case de sucesso de aceleração de talentos, de aceleração de mulheres para ocupar posições de liderança, né? E eu estou vendo aí atrás de você, Lieda, o logo, né, do projeto Mulher Contabilista. Então, esse para mim foi um projeto que me ajudou muito, que me estimulou e que me incentivou. E eu queria dizer assim, à medida que a gente for falando, a gente não vai falar muito tempo, vou tentar me manter dentro do tempo que você estabeleceu, mas dizer que eu entendo que não só a minha chegada à presidência do Conselho, mas o que eu venho acompanhando de outras mulheres, e nós estamos a cada ciclo, né, de renovação aumentando esse percentual, essa quantidade de mulheres presidindo conselhos de contabilidade, e eu espero ver esse movimento também chegando aos SESCONs, SESCAPs, FENACOM, né? Porque é um ambiente do empreendedorismo feminino, é a entidade que representa os profissionais da contabilidade que empreendem, estão muito vinculados ao sistema SESCONs, FENACOM, e a gente ainda vê muito poucas mulheres dentro desse sistema ocupando as presidências, né? Então, o que eu percebo? O êxito, né? Ninguém chega sozinho, nós precisamos fazer articulações. E onde é que está o grande mérito
da organização, das mulheres se organizarem dentro de um contexto de grupo, né? De formar um nicho e de se reunirem para discutir as questões que são específicas do universo feminino. O êxito disso está em uma palavrinha chamada sororidade, né? A sororidade é esse apoio mútuo. É quando as mulheres passam a entender que elas precisam se apoiar, elas precisam se fortalecer mutuamente como elos de uma cadeia e que somente com essa união, com esse reforço mútuo é que nós vamos chegar. Durante algum tempo, e eu não sei exatamente o porquê isso aconteceu, as mulheres achavam que precisavam chegar se desfazendo das outras, né? E por muito tempo nós nos enfraquecemos mutuamente, criticando o cabelo, a roupa, o estilo, a beleza, o corpo umas das outras. E isso roubou a nossa energia, roubou o nosso tempo, nos deixou frustradas. Por quê? Porque isso era reforçar aquela questão do machismo que estava impregnado dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, no ambiente profissional, onde uma mulher, quando se destacava, é porque ou ela era filha de alguém, ou ela estava tendo um caso com alguém, ou por algum motivo que nunca era a sua competência, a sua capacidade. Nunca era por estar apta a desenvolver aquela atividade. Exatamente. E o pior disso, Ieda, é que assim, ó, as mulheres começavam, se essa crítica viesse só de fora, só do universo corporativo masculino que nos bloqueava uma ascensão, já seria ruim, mas o pior de tudo era a gente perceber que as próprias mulheres muitas vezes se uniam para puxar para baixo aquela que estava despontando. Então eu penso que esse foi o nosso atraso. Isso foi o que nos segurou, isso foi o que nos deixou muitas vezes reféns, com medo da crítica, com medo da exposição, né? E que impediu, né? Claro que eu não vou dizer assim, nós somos as culpadas pela nossa, por todo o travamento da nossa ascensão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que nós contribuímos porque introjetamos um comportamento machista que estava impregnado na nossa sociedade. Isso era feito quase que automaticamente, né, Lida? Se a gente pensasse na educação que nós recebíamos em casa das nossas mães, né, da nossa família, era mais ou menos assim, não anda com aquela ali porque é muito assanhada. Aquela ali não serve para ser tua companheira. Vinha sempre um julgamento, né, que acabava nos colocando numa condição assim, estamos competindo umas com as outras e não formando, né, os nossos nichos de atuação. Então, eu acho que quando nós começamos a entender isso, foi construído através desses movimentos, né, como o Movimento Mulher Contabilista, onde nós começamos a assistir palestras, a termos uma certa mentoria, né, Elieda? Eu acredito muito na mentoria. E eu te diria assim, a minha experiência hoje na presidência do Conselho de Contabilidade, principalmente porque eu estou renovando o mandato, então eu estou no primeiro ano do meu segundo mandato, né, que é agora 2020 e 2021, quando eu fecho, então, os 4 anos na presidência. E agora, nesse ano, com essa surpresa da pandemia, onde a gente precisa tirar recurso de onde a gente nem pensa que a gente tem. Né? E esse, para mim, até porque os 2 primeiros anos é para você se inteirar, né? Exatamente. Pegar o seu ritmo. Eu acho, exatamente, para tu conhecer, para tu te autoafirmar, né, na posição, tu pensar assim, opa, gostei, tô confortável aqui, posso ficar um pouco mais, né? Apesar de todo, porque os 2 primeiros anos é blindado, assim, tu pensa, será que eu consigo? Será que, por mais que tu tenha preparação, a gente se prepara muito. Essa é a questão, né, Lida? O medo de errar e de fracassar. Ele é tão grande que a gente se prepara muito. E quando tu dá a arrancada, é mais ou menos que nem uma corrida de Fórmula 1, né? E o carro tá ali, aquecendo o motor, aquecendo o motor, aquecendo o motor. Quando dá a largada, tu arranca que nem uma Ferrari, assim, ó.
Tu vai de 0 a 300 assim, ó, em segundos, porque tu quer dar o teu melhor. Tu não quer fazer fiasco, porque é exatamente isso que eu pensava. Eu não posso fazer fiasco, eu tenho que honrar uma história de protagonismo de homens fortes. O Rio Grande do Sul tem uma característica. Se vocês ouvirem o nosso hino, que o gaúcho faz questão de cantar, sempre com muita, né, com muito entusiasmo, tem uma frase no nosso hino que é assustadora, que a frase diz assim: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Gente, isso é assustador. Fantástico. Né? Então, tu pensa assim, ó, que o gaúcho já é forjado nessa coisa de... eu vou dizer assim, ó, eu não concordo com tudo, nem tudo eu concordo, mas eu vou dizer para vocês assim, para formação de autoestima, é um negócio que porque tu sabe que assim, para tu vencer num estado com esse nível de exigência, né, tu tem que ralar, tu tem que, né, tá sempre ali quase que no limite da tua performance. Então, esse foi o cenário em que eu me construí profissionalmente, politicamente, né, e também nos meus aspectos usar, mas eu penso que eu preciso falar para que as pessoas também entendam que é ser negra no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado onde, se tu pensar assim, ó, pensa numa mulher bonita, numa gaúcha, não sei o quê, as pessoas vão pensar na Xuxa, na Ana Hickman e aí. Porque a característica do Rio Grande do Sul é loira. A característica do Rio Grande do Sul é a civilização alemã, colonização italiana. E aí surgem, daqui a pouco, uma Daiane dos Santos. Quebrou todos os estereótipos. A Daisy Nunes, né, que foi uma Miss Brasil negra, primeira. Surgem mulheres e eu me coloco nesse nicho. Eu também sou uma mulher protagonista no estado do Rio Grande do Sul. Quando eu me apresentava pelo Brasil, e nós já tivemos, Lia, a oportunidade de fazer palestras juntas, as pessoas, as pessoas só me olhando, se eu não abrir a boca, porque depois que eu abro a boca fica fácil identificar que eu sou do Sul. Mas se eu não abrir a boca, as pessoas vão achar que eu sou baiana, que eu sou paraense, né? Porque eu não tenho o estereótipo da gaúcha, até carioca, né? E isso, para mim, é muito legal, porque são lugares que eu amo, que eu adoro, porque eu sou do Brasil, eu curto essa cultura. Então, e o que eu estava te dizendo... Mas isso que é bonito em nosso Brasil, né? O nosso país é muito multicultural. Teria que ter isso mais. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que existem todas as etnias aqui no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul não é um estado somente branco. Mas a minha liderança surge dentro deste contexto, né? Eu estou trazendo para que as pessoas entendam o contexto em que eu construo a minha formação profissional e liderança. E o que eu estava te dizendo, Lieda, é que nesse momento da pandemia é quando a gente precisa buscar recursos que a gente nem sabe que tem na nossa formação, né? E a importância de nós estarmos preparados para ocupar as posições que a gente ocupa é que tu tem que ter recurso. Então eu começo a ver assim, tudo que eu li ao longo da minha vida, tudo que eu estudei, tudo que eu ouvi, todas as mentorias que eu recebi de mulheres como você, como a Constança Carneiro Galvão, como a Maria Clara, como a Silvia Amara, e todas que foram presidentes dos seus conselhos antes de mim, eu usei isso como mentoria. E eu continuo fazendo isso com leituras. Então, assim, meu livro de cabeceira, Michelle Obama. Michelle Obama, aquele livro para mim não é uma leitura, é uma mentoria. Então, quando eu estou aqui falando num virtual meeting de empreendedorismo para mulheres que querem liderança e empreendedorismo, eu tenho que citar as coisas que eu usei para me fortalecer e para aprender, né? E para crescer e para formatar o meu modelo de liderança. O Líder e o Executivo é um livro que não pode faltar na cabeceira de quem quer construir uma liderança forte, integrada com as pessoas, né? E muitas outras leituras, mas a gente precisa beber da fonte de quem já estudou isso antes de nós. É interessante como tem esses estereótipos. Quando eu fui fazer o mestrado, foi no Rio de Janeiro.
Aí eu tenho uma estatura mais alta, aí o pessoal diz, mas você não é nordestina? Eu digo, mas aqui em Natal, a maioria tem minha altura. Eu digo, olha, se vocês pararem para prestar atenção, tem muito mais baixinhas aqui no Rio de Janeiro do que tem em Natal. Mas tem isso Tem, mesmo. Assim, as tem. pessoas criam aqueles vieses cognitivos e não procuram aprender, porque o empreendedorismo tem a ver com isso também, a capacidade que você tem de aprender, a conviver com as diferenças, a extrair o que tem de bom de cada um. E Exatamente. entrando no nosso tema, liderança. Quais são, assim, os pontos que você acha que são chaves para alguém se destacar como uma liderança positiva? Porque liderança a gente tem positiva e negativa. Mas como é que um líder empresarial, quais são as características, quais são os atributos que hoje são enxergados como necessários para a sustentabilidade dele no mercado profissional, né, como um empreendedor de destaque? Tá, Lieda, assim, ó, eu vou te falar de três, tem muitos, né? Eu vou te falar de três que, para mim, fazem muito sentido. Três atributos que são extremamente importantes na construção. E eu vou te dizer assim, ó, não me considero autoridade nesse assunto, leio e aprendo muito o tempo todo, né? Procuro sempre, porque eu penso assim, ó, a liderança não é um estágio em que tu chega, senta, um trono, cheguei, sentei, pronto, agora estou pronta. Não. Quando tu fizer isso, acabou a tua liderança. Tu não lidera mais. Quando tu achar que tá pronta, aí tu tá só dando o primeiro passo para realmente construir, né? Então, eu acho que a liderança, assim, ó, ela pressupõe uma inquietude, né? Tu tem que estar sempre buscando o aprimoramento e nunca achar que tu tá no topo, que tu tá dominando, porque a gente precisa ter essa humildade, que é a lição lá do monge executivo, que é o líder servidor. Mas os atributos que eu quero trazer, primeiro deles, autoconhecimento. O autoconhecimento, eu acho, bom, isso é um mundo. Fantástico. Ieda, quanto mais eu descubro, mais eu me apaixono. Então, assim, ó, e o pior é que, e agora eu estou tentando encontrar uma maneira de trazer isso, eu estou formatando alguma coisa, Lieda, para trazer isso para a contabilidade. Nós precisamos, Lieda, nós precisamos, assim, ó, voar com isso, porque, assim, ó, nós somos muito técnicos, né? E essa é uma das dificuldades. Então, assim, ó, nós estamos falando para empreendedoras femininas, né? Para mulheres empreendedoras. Eu queria que depois, inclusive, receber algum feedback, se vocês concordam, se isso faz sentido. Os maiores problemas que eu tenho percebido hoje no ambiente contábil, os escritórios de contabilidade têm os empresários contábeis têm muitos desafios. Um deles é a concorrência, a competitividade uns com os outros, mas eu vou te dizer assim, Leda, o que eu tenho observado mais desafiador são o gerenciamento das equipes. Eu vejo muito mais empresários contábeis aflitos por estarem perdendo colaboradores do que por estarem perdendo clientes. Quando sai um colaborador que é chave na tua organização, que é o responsável pela área fiscal, que é responsável pela área trabalhista, de folha de pagamento, ou que é responsável por uma área de tributos, aquilo desestabiliza o empresário, porque ele depende, ele precisa daquela pessoa. Só que a falta de habilidade de lidar com as pessoas tirou dele, às vezes, aquela liderança que ele precisava para manter a sua equipe. Né? Então, esse autoconhecimento, ele nos leva a um outro atributo que como eu tenho vários, eu vou falar do autoconhecimento vinculado com a empatia. Né? Então, para a gente ter a empatia, eu preciso ter o autoconhecimento, eu preciso saber como eu funciono e eu preciso saber como você funciona, porque aí eu consigo me colocar no teu limites, lugar. Né? Exatamente, e eu preciso me colocar no teu lugar. Então, assim, olha, Lieda, isso é um universo de conhecimentos, eu estou estudando isso, eu estou amando, e eu tenho certeza que o meu futuro dentro da contabilidade não vai ser ensinando débito e crédito, ensinando os CPCs, embora eu ame, a minha disciplina na universidade, Lieda, é o primeiro semestre.
tá? É a introdução à contabilidade, porque eu adoro fazer os alunos se apaixonarem pela contabilidade. E eu penso que se eles tiverem um professor que traumatize, se ele não aprendeu o débito e o crédito, se ele não aprendeu os fundamentos, ele pode desistir do curso e odiar. A essência. Isso, então eu faço eles amarem contabilidade, eu gosto de fazer o olho brilhar, porque o meu brilha, então eu gosto de fazer o olho deles brilhar. Mas eu digo para as minhas colegas assim, eu acho que Deus tem propósitos maiores para minha vida do que simplesmente me fazer ensinar débito e crédito. Eu adoro débito e crédito, mas assim, eu acho que ninguém veio ao mundo com a missão de ensinar débito e crédito, né? Eu acho que a contabilidade, para mim, eu vejo hoje a contabilidade como um caminho que está me levando a um outro patamar, que é esse patamar do autoconhecimento, que vai nos fazer pessoas felizes, Lieda. Entendeu? A liderança, ela tem que nos levar para a felicidade. O líder tem que ajudar as pessoas a serem felizes. As pessoas estão no sofrimento, na depressão, na síndrome do pânico, na bipolaridade, as doenças emocionais que hoje estão afetando o ambiente de trabalho, ainda mais num período desses de pandemia. Então, se a gente não tiver autoconhecimento para ter autocontrole, para saber, olha, hoje eu não estou bem, eu não posso sair de casa porque eu posso matar alguém, então eu vou ficar hoje no home office, né? Não, hoje eu estou legal, então, né? E a gente que é profissional, professora, líder de equipe, que trabalha com pessoas, tu precisa entender o teu funcionamento para que tu possa ajudar as outras pessoas, no mínimo não atrapalhar, tá? Então, esse é um dos atributos. Tu quer fazer algum comentário, Lieda? Porque senão eu vou falando. Não, eu achei interessante, porque hoje eu estava lendo um relatório do Fórum Econômico Mundial falando das competências para 2022. E uma das competências era exatamente essa inteligência emocional, essa capacidade de você perceber o outro, de você se perceber. Ele falava 10 competências, né? Inovação e pensamento analítico, falou na aprendizagem de estratégias, criatividade, programação, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas complexos, liderança e influência social, que eu achei interessante. Ele colocou liderança e influência social. E logo em seguida colocou inteligência emocional. Como é que você tem influência social sem ter esse autoconhecimento que a inteligência emocional te traz? Aí entra o segundo que você me pediu, né, para falar de algumas características, né, para liderança. Então, e habilidades. Então, eu falei do autoconhecimento, que leva a empatia, que envolve inteligência emocional. Para mim, está tudo dentro desse item, né, do autoconhecimento. O segundo que eu traria é a comunicação. A capacidade de comunicar. E a comunicação, para mim, tem muito a ver com essa questão da influência. Tu entendeu? Porque para tu influenciar, tu precisa ter argumento, tu precisa falar bem, tu precisa escrever bem. Como é que nós influenciamos, Lieda? Quando tu quer opinar sobre alguma coisa, eu escrevo um artigo e já levo logo no jornal. Hoje, com as redes sociais, a gente potencializando aí nosso número de seguidores, né? Tu quer divulgar, tu quer saber que as pessoas te sigam, saibam como tu pensa, como tu, né, e se conectem contigo, tem que ser através das tuas ideias colocadas, né, em artigos ou em palestras, né? Nós que somos palestrantes, nós comunicamos, nós temos que comunicar e as pessoas começam a nos conhecer através da nossa linguagem, da nossa postura corporal, daquilo que a gente fala. E aí, eu acho que hoje assim, não existe comunicação fora das mídias digitais. Não existe. Então, a gente não pode negligenciar Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, WhatsApp. Não podemos negligenciar. Fazer negócios hoje, assim, olha quem está sobrevivendo nesse período de pandemia, Lieda. É quem tem marketing digital. As grandes redes que não estavam preparadas tiveram que correr para colocar as vendas online para funcionar. Senão, tá morto. Por outro lado, tu não é ninguém. Tu começou a vender alguma coisa pela internet, as pessoas já gostam do produto. Se aquilo fizer sentido para ela, ela já vai se conectar contigo, já vai pedir o produto, já vai pagar e já vai receber. Tudo sem
a presença física. Então, nós Aí, precisamos... você trazendo isso, você está trazendo uma característica que veio à minha mente agora. Porque quando a gente fala assim, influência social, essa liderança, primeiro, pressupõe que você se capacita para isso, porque você passa a ser uma espécie de curador, né? Mentor, curador, porque quando você influencia de uma certa forma, você está fazendo uma curadoria para aquelas pessoas que te seguem, e para que isso funcione, você tem que falar sobre o que você conhece, né? Exatamente. O que você vivencia, mas o que você conhece para ter coerência entre o que você faz e o que, em tese, teoricamente, seria o mais adequado. E se você não faz daquela forma, por que não faz? E às vezes as pessoas imaginam que é só falar qualquer coisa. Eu vou abrir um canal, vou começar a falar qualquer coisa, vou ter um monte de seguidores. Isso aí. Significa que você está influenciando socialmente? Que você é uma liderança positiva? Nós já temos um case de sucesso que é o Pensar Contabilidade. O Pensar Contabilidade já é um case de sucesso de um congresso online atingindo mais de 50 mil pessoas, né? Temas variados ao entorno da contabilidade. Como este evento foi divulgado, como ele foi criado, como ele foi gestado, totalmente digital. E aí eu já vou para o terceiro, que são 3 que eu ia falar, né? E eu vou então para o terceiro item que eu considero importantíssimo dentro da questão da liderança, que é a visão de futuro. A gente não, assim, ó, o líder, a cabeça dele não está já aqui no 2020, a cabeça dele já está lá no 2021, 22, 10 anos para frente. Porque a gente não pode pensar o hoje, a gente tem que estar pensando... Então, assim, o que eu vejo? E aí vai para o empreendedor. O empreendedor nato, o empreendedor raiz, né? Ele não está chorando, ele já está criando negócios. Lieda, tem gente fazendo, criando novos insights negócios. E já imaginando, fazendo cenários, simulando. Tem gente lançando empreendimentos em plena pandemia, enquanto tem um monte de gente reclamando, deprimido, chorando, se lamentando, com pena de si mesmo, né? Tem gente aqui, ó, bombando de fazer negócio. Descobrindo o oceano azul dele. Exatamente. Então, Lieda, assim, ó, essa para mim são as sacadas, tá? E eu só pude ter tempo para pensar nisso a partir do momento que eu fiquei em casa, né? Fazendo meu home office, pensando, me preparando, porque assim, ó, eu sou daquelas pessoas assim, ó, que eu não me entrego, Lieda, e tu sabe da história, tu sabe que assim, ó, durante essa pandemia eu já descobri um câncer, operei, tratei, perdi minha mãe, vivenciei luto, e assim, ó, eu não sou a favor de que as pessoas engulam o seu choro, que façam de conta que tá tudo bem. Não. O período de tristeza a gente tem que vivenciar, a gente precisa entender o que está acontecendo. Agora, se deixar abater, se deixar vencer pelos problemas, pelas tristezas e pelas coisas que nos acontecem, é um desperdício de tempo. Eu uso as coisas, todas as experiências boas e as não boas, eu uso para meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento, né? Não que a gente não sofra, né? A gente sofre, a gente tem defeito, a gente tem medos, a gente tem tudo que é problema que todo mundo tem, porque não é porque eu sou uma liderança, porque eu sou uma pessoa que estou, né, sempre feliz, eu não vou ir para a rede social chorar, não vou ligar o meu Instagram e fazer uma live chorando, é óbvio que não vou fazer isso. Não quer dizer que eu não chore nos meus momentos, por quê? Porque nós precisamos mostrar para as pessoas aquela imagem que a gente que a gente quer transmitir, né? E isso é comunicação. Então, se eu sou uma pessoa positiva, eu tenho que passar essa mensagem de positividade, eu preciso acreditar e ser essa pessoa que enxergar um caminho e seguir. Exatamente, eu não posso criar um cinismo de assim, ó, porque se eu não vivencio isso que eu estou te falando, Lieda, o meu discurso aqui contigo, ele não ia fluir, entende? Porque eu ia ter que criar uma condição. Então, quando eu venho para frente da câmera ou quando eu estou na frente das pessoas falando, eu estou realmente vivenciando com toda a minha energia, com toda a minha crença e a minha fé naquilo que são os meus valores, as minhas crenças. E eu acho que a liderança é feita disso, de valores pessoais, de crenças,
e rever essas crenças quando elas não fizerem mais sentido para a gente, e também ajudar as pessoas a crescer. Acho que isso completa esse tripé, né, do autoconhecimento, da comunicação e da visão de futuro, né? A gente precisa usar tudo isso para ajudar outras pessoas, para empoderar outras mulheres, para ajudar outros empreendedores, e aí acho que a gente completa a nossa missão de vida, a gente se sente feliz, e o sucesso é só uma consequência de tudo isso que a gente faz porque gosta, porque ama. E nós já estamos chegando ao final. Passou tão rápido. Tá vendo Lieda, como o assunto, como ele é instigante? Ai, Lieda, assim, ó, eu vou te dizer, tu me inspira muito, assim, ó, quando a gente começa a conversar, eu começo a surgir coisas na minha cabeça, assim, ó, que é impressionante. Tu tem esse poder de extrair das pessoas, né? Deve ser esse teu sorriso que nunca sai do rosto, assim. Mas eu queria te agradecer, porque faz um bem enorme para mim. Cada vez que tu diz assim, você estou com um projeto, ou às vezes assim, só coloca um insight lá no Instagram, e aí a Lieda já está inventando alguma coisa. Então, eu acho isso muito legal. Tá? É que eu acho a vida divertida. Parabéns. Isso aí. Perfeito, perfeito. Precisamos fazer mais projetos juntas. Se Deus quiser. Pois minha gratidão por sua participação. Eu queria que você deixasse já o seu recadinho final aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Como sempre, é muito bom. Eu aprendo sempre muito com você. Essa energia positiva que você exala, essa alegria de viver, isso é muito bom, isso contagia. E falar em liderança, de quem é uma líder, efetivamente, você é uma líder que nos inspira. Muitas de nós nos projetamos por meio de você, eu queria que você soubesse disso, porque você não é a presidente do CRC do Rio Grande do Sul. Você é uma mulher contadora, mas você é nacional. Você já extrapolou o Rio Grande do Sul. De A a Z, de norte a sul do país, todos conhecem a Ana Tessia, todos querem conversar, conhecer a experiência da Ana Tessia. Então, tanto é que foi unânime quando nós nos reunimos aqui, quem é que a gente vai convidar para falar de liderança? Ana Tessia. Ai, que legal, Lieda, que lindo esse depoimento. Então, já que tu quer uma mensagem final e a gente está falando de liderança, eu tenho usado, né, essa caixinha cheia de mensagens inspiradoras. Os líderes inspiradores. Líderes inspiradores. Então, eu vou sortear, eu sempre sorteio, tá? Eu não escolho antes. E aí vamos ver, né, o que a gente tira aqui de mensagem para hoje. Atenção! Olha, um líder muito inspirador, Augusto Cury. Né? A gente assiste muitas palestras do Augusto Cury, tem livros maravilhosos. Augusto Cury, agora você lê pra gente. Isso, depois eu te mando a fotinho, daí se você quiser colocar no vídeo. Então a mensagem diz o seguinte: a capacidade de se colocar no lugar dos outros é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano. Lieda, olha tudo que você falou. E foi sorteado agora, tirei agora. Eu me surpreendo, Lieda, como as coisas se encaixam, como faz sentido. Então, eu vou repetir a mensagem para que as pessoas que estão assistindo, né, possam refletir sobre ela. É o universo conspirando. Exatamente. A capacidade de se colocar no lugar dos outros é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano, Augusto Cury. Então, gente, assim, ó, fechar com chave de ouro, né? A gente falar tudo isso e no final sortear e sair uma mensagem assim totalmente alinhada com o nosso debate, com a nossa fala. Então, é só gratidão mesmo, porque esse universo é maravilhoso. Com essas palavras, terminamos a nossa apresentação, com nossa gratidão. Ana Tessia, volte sempre. Espero que em breve possa termos uma oportunidade de nos encontrarmos presencialmente. Mas foi de grande valia a sua participação aqui no evento. Eu tenho certeza que todos sairão melhores do que aqui chegaram, depois de escutar essas palavras de estímulo, de ânimo e um direcionador, né? Porque todos nós temos que despertarmos o líder que temos internamente. Exatamente. Gratidão. Obrigada, e querida. Até breve.
Beijão para todos vocês, tá? Sucesso e, ó, amo demais.